Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula, a mais um treinamento aqui no seu UMEC. Hoje, aula de número 31, terça-feira, aula como sempre, ao vivo para todos vocês do Brasil. Também para quem não pode assistir aula ao vivo, não tem problema. Acabando a aula, em 15, 20 minutinhos, todo o conteúdo já está no servidor, já está no site disponível para você assistir a aula gravada. Então todos sejam muito bem-vindos a esta aula de número 31 de 2015. O Alessandro Tomás está mandando um alô já, uma boa noite. Diomedes também, Giba Brás, Helder Wallace Moura, José Daniel Lemes, Leandro Calegaro Gordilho, Marcos Gutierrez, Rogério Lima Souza, Sinara Menezes Nogueira, pessoal da KDS Automotiva, né, o Diomedes de Brasília, tá? José Daniel Lemes. Pessoal, hoje uma boa noite especial, um parabéns para o Diego, né? Lembra do Diego Zanini? Ele continua trabalhando para o MEC, mas agora mais à distância, aniversário dele. Parabéns, garoto, que sempre esteve conosco, continua conosco, né, no universo do mecânico, agora está mais distante, mas seu aniversário hoje, o nosso amigo Diego. Bom, aula hoje de número 31, vamos abordar sensor, isso mesmo. Aula de número 4, vamos iniciar o tema sensores. Hoje, sensor, parte 1 do nosso gerenciamento eletrônico Magnete Marelli, sistema IAW 7GFR.CS, um nome chato, né? Nome cheio de siglas, né? 7GFR.CS. EcoSport 1.6, 16 válvulas, motor flex, motor Sigma, para entendermos, a partir de hoje, os sinais de entrada, as informações que estão ali distribuídas no motor Sigma 1.6, 16 válvulas, flex, da EcoSport, e eles vão enviando informações de vários pontos do motor. Todo sinal de entrada é, na verdade, o quê? Um monitoramento do funcionamento do sistema. Justamente em cima do quê? E principalmente em cima do quê? Em cima das necessidades que a ECU possui. Em cima daquilo que ela vai mapear. Se o sistema de gerenciamento eletrônico controla os bicos injetores, ótimo. Nada melhor do que mapear a rotação do motor, temperatura do motor, temperatura do ar. Se mapeia a ignição, nada melhor do que também mapear o sensor MAP, rotação do motor, posição de borboleta. São o quê? Várias ligações que nós temos para que esse monitoramento do motor possa dar condições à ECU adequar o comando dos atuadores, que são os sinais de saída. Então, todos os sensores, os sinais de entrada, dão essa base para a ECU, dão essa informação necessária para que ela possa realmente controlar e comandar todos os atuadores. Claro, dentro da ECU, da unidade de controle eletrônico, temos já toda uma prévia de como tem que ser o sinal dos sensores. Não é algo solto no ar, não, já é tudo previsto. Podem ver, quando um fio de um sensor está quebrado, a ECU identifica sinal aberto nesse sensor, porque não está recebendo a informação. Se tem um curto no chicote, ela identifica curto em tal sensor, porque ela sabe que essa informação também não pode vir, né, no valor muito alto. Ela sabe a faixa de resposta de cada um dos sinais dos sensores. E com a complexidade atual, a EcoSport aqui é um carro muito moderno, né? É um carro bem atual. A ECU consegue até identificar, tá, pelos sinais dos sensores e pelo giro do motor, o cilindro que está falhando, a ignição que não está próxima da perfeição. Consegue, por essa rotação de cilindro por cilindro. É impressionante. Se consegue identificar, tá, quando comprimiu, houve a combustão, que o pistão foi empurrado para baixo com tudo, essa força, essa velocidade no sinal do sensor de rotação tem que ser igual para os 4
ou muito próximo dos 4 cilindros. Se sempre aquele cilindro ele está mais lento, opa, aquele cilindro não está funcionando corretamente. Quando você passa o scanner no carro novo, né, mais atual, e mostra misfire, né, falha de ignição. Quando identifica a falha de ignição, o pessoal vai fazendo o quê? Vai trocando bobina, né? Troca a bobina. Ah, misfire é bobina, é ignição. Troca a bobina, troca a bobina. E não resolve. Às vezes é uma carbonização naquele cilindro, um bico injetor injetando fora de padrão, vela com gap, com abertura errada. Entenderam isso? Então, muito cuidado com o diagnóstico. Nos veículos mais novos, como é o caso aqui dessa nova Export, porque temos o quê? Temos o reconhecimento do funcionamento do motor feito pela ECU com base nos sinais dos sensores. E é algo muito mais trabalhado. Ok? Então vamos lá. A nossa aula de número 4, sensor, parte 1. Vamos ver quais sinais de entrada, né? Eu deixei disponível para este nosso primeiro encontro. Já tivemos aula, né? Semana passada, da Export. Abordei o subsistema de combustível. Então, falei sobre o quê? Módulo de combustível dentro do tanque. E nesse carro, o acesso é por cima, é fácil. Acesso ali pelo banco traseiro, molezinha, tá? Digo isso porque há muitas montadoras hoje que já estão fechando esse acesso. O acesso só descendo o tanque. A linha GM é um exemplo disso, né? A linha General Motors, toda ela a partir de 2010, 2011, só baixando o tanque. Não tem mais janela de acesso. Cuidado com isso, tá? Falamos também de filtro externo, né? Filtro interno, copo, regulador de pressão, pressão de 3,8, né? Nessa Export, tubo distribuidor, bicos injetores e lembrem-se que esse sistema lá na frente, junto ao tubo distribuidor, vocês viram isso na aula passada, tem um amortecedor de vibrações. Parece um regulador de pressão, mas não é, tá? Fica a dica. Bom, aula de hoje, sensor parte 1. Dois sensores interessantes. Olha, e até muito parecidos. Sim, pessoal, são dois sensores fisicamente muito parecidos. Sensor de rotação e o sensor de fase serão os temas desse nosso treinamento de hoje. Agora, com base no sinal do sensor de rotação, o módulo calcula a rotação e o PMS do motor. Com base no sinal do sensor de fase, a ECU calcula a fase do motor. Lembre-se, o motor de 16 válvulas, né? Melhor ainda identificar a fase de funcionamento deste motor. Belezinha? Tela de introdução para vocês, então. Iniciamos as aulas sobre os sinais de entrada, as informações tão necessárias para a ECU adequar o funcionamento do sistema, né? Então, sempre quando se fala de sinais de entrada, sensores, estamos falando do quê? Informações necessárias para o módulo mapear tudo, desde ignição, injeção, canister, partida frio, ar-condicionado, ventilador, a própria bomba de combustível, tá? São muitos atuadores. O corpo eletrônico de borboleta, são muitos atuadores controlados pela ECU. Então vamos lá, a nova EcoSport. Boa aula a todos. Aqui o veículo, né, o foco do nosso treinamento. E claro, vamos lá para a nossa diagramação inicial. Telinha do lado esquerdo, os sinais de entrada, em asterisco, aquele que vamos abordar já na aula de hoje. Sensor de fase e o sensor de rotação e PMS. Veremos nas próximas aulas densidade, temperatura do motor, lambdas, detonação, pedal do acelerador, velocidade, borboleta e os interruptores. A ECU processa tudo isso rapidamente e aí teremos os comandados pela ECU: eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica, que já vimos na aula passada, e o sistema de partida a frio, para que o motor inicie o funcionamento na fase fria, quando está abastecido com álcool. Ok?
Detalhes então desta aula. O sinal do sensor de rotação é sempre fundamental, pois é utilizado como base de vários cálculos que a ECU faz, adequando o funcionamento do motor em gerenciamento do sistema de injeção e de ignição. Então, quando se fala de rotação, pessoal, é o sinal primordial? É. Porque se eu desligar o sensor de rotação, o motor não pega? Porque é um sinal primordial. Por que isso? Porque todos os mapeamentos usam como base, tá, o sinal da rotação. Ué, como assim? É óbvio, para injetar mais combustível, né, teremos que ter mais rotação. Para a ignição avançar, a rotação tem que estar maior. Para o canister atuar, não pode estar em marcha lenta, tem que estar em rotação intermediária. Tá? Ou seja, você tem uma série de mapeamentos com base no sinal desse sensor de RPM. Então, ele é um sinal fundamental. É um sensor, chamamos de sensor base. Ele é base para praticamente todos os mapeamentos do carro. Tanto é que, se eu for lá desconectá-lo, o motor não pega. Mesmo com todos os outros sensores ligados, sensor de fase ligado, perdeu rotação, o motor para de funcionar. Claro, é difícil de estragar, né? Não é um item tão comum de dar pane, mas já ficamos sabendo disso. Pode acontecer? Claro, pode acontecer. E lembre-se, quando perdemos o sinal de rotação, não teremos o pulso nos bicos injetores e o comando das bobinas. Teremos os positivos? Teremos. Todos os positivos teremos. Mas os comandos, os pulsos negativos, tanto de bico quanto de ignição, é cortado. Agora você pega um carro que chega na oficina, o motor não está pegando, e não pega. Vai verificar. Tem pulso nos bicos? Tem. Tem pulso na bobina? Não. Então não é sensor de rotação. O sensor de rotação, ou ele funciona, ou ele não funciona. Não tem como ele funcionar só para ignição e não funcionar para injeção. A rotação é a mesma, o sinal é o mesmo. Então, quando dá pane no sensor de rotação, não teremos pulso nem na bobina, né, nas duas bobinas, e nem nos eletroinjetores. Belezinha? Localização, então, da peça. Vejam aí na foto, né, do motor, a setinha vermelha mostrando a localização. Pessoal, o cofre do motor dessa nova Export é bem tranquilo para trabalhar. Tá? Ele é um cofre de motor preparado para o motor Duratec 2.0, 16 válvulas, né, que também existe, né, neste próprio carro, né, o motor Duratec 2.0, e temos aqui o motor 1.6, 16 válvulas, um motor um pouquinho menor. Então o espaço até para o sensor de rotação é bem tranquilo de se trabalhar ali, tá? Então está aí a localização desse sensor. Vamos lá o comentário sobre ele. O sensor de rotação está posicionado na lateral do bloco do motor, onde está fixo por um simples parafuso. Encaixou, parafusou, conectou o chicote elétrico, 2 fios, ok. Não possui qualquer tipo de ajuste de distância ou altura. Basta fixá-lo no bloco do motor. Não tem regulagem, não tem ajuste, tá? Por quê? O sensor de rotação, para ele mandar o sinal analógico, atenção, hein? É um sensor analógico, não é digital, para ECU, ele precisa de uma variação de um componente metálico próximo a ele, que são, na verdade, né, os orifícios, né? Não vamos falar de dente, né? São os orifícios que nós temos nas costas do volante do motor. Então, esse sensor de rotação ele fica apontando para as costas do volante do motor. E é lá, no próprio volante do motor, que nós temos esses orifícios, esses rasgos, que vão simular a função de dentes, né? Estamos tão acostumados a falar de roda dentada para sensor de rotação, né? É a mesma coisa. Ao invés de ter dentes, teremos ali orifícios, né? Na contagem certinha de 58 dentes, faltam 2 dentes, né? Na verdade,
2 orifícios, e o sensor aponta para ele. Não tem ajuste, não tem regulagem. Claro, ainda são carros muito novos, etc. Mas, a partir do momento que nós tivermos um desgaste no motor, na parte de baixo do motor, do eixo virabrequim, e uma folga axial absurda. O que é folga axial? Pegar o virabrequim e movimentar para frente e para trás. Igual a gente fazia isso no motor do Fusca, né? Tá? Aqui é um pouco diferente, né? Mas se tivermos uma folga, né, axial, tá? Acima, né? Uma folga longitudinal também chamada assim, né? Muito acima do limite estabelecido, poderemos ter uma distância, uma variação da distância entre o volante e o sensor de rotação. E isso pode gerar falhas no sinal do sensor. Claro, é muito raro isso acontecer, pessoal, é muito difícil, mas não é impossível, tá? Não é impossível, ok? Então vamos lá dar sequência à comunicação digital, para falar um pouquinho de scanner no sensor de rotação, né? Está aí o painel da Export, conector de diagnóstico, tá? Onde fica localizado, é só baixar ali a tampinha, né, de um pequeno porta-luvas que nós temos, né? Nem cabe luva ali, né? Só um porta. No scanner. Em um simples teste com o scanner, é possível identificar falhas tanto no sensor de rotação como no sensor de fase. Assim, podemos dar sequência nos testes e sabendo que, sem o sinal de rotação, o motor não funciona. Eu quero dizer assim, pessoal, dá para testar o sensor com osciloscópio, dá para medir resistência, dá. No scanner, se você colocar ali em valores, em leituras, pega lá a rotação e dá na partida, tem que marcar a rotação que o motor está girando. Ah, o motor não está pegando. Tá bom, mas na partida, o sensor de rotação tem que marcar alguma coisa. Então, se o motor não pega, qual é a RPM do motor na partida? 250, 300 RPM. Tá? Então, gravem esse número, mais ou menos. Na partida, o motor chega aí a 300 RPM em média. Tá? Foto do sensor, lá ó, na lateral do bloco do motor. Ó, essa foto eu tirei, pessoal, debaixo do carro. Ó, uma foto tirada mesmo, ó, debaixo do carro, da Export. Ó. Tem espaço até para colocar câmera fotográfica ali. Ó. Dá para ver uma parte do cárter do motor, né? E tá do lado direito da tela. E depois já é o bloco do motor. Então observem, ó, o sensorzinho de 2 fios, o conector encaixado nele e ele apontando para o volante do motor. Tá? Então está aí o sensor de rotação. O sensor. Um sensor pequeno, com apenas 2 fios e do tipo indutivo. Assim é o sensor de rotação que fica apontando para o volante do motor, que em sua parte traseira possui os dentes, né, os orifícios, que provocarão a alteração de sinal. Então ele é indutivo. O que significa dizer isso? Que ele tem um ímã permanente na sua ponta. Aquele sensor que gruda metal nele. Tá? Chave de fenda, uma arruelinha, uma porquinha, gruda metal nele. Ele tem um ímã permanente. Tá? E aí, com esse ímã em sua ponta, a oscilação do metal perto dele altera o campo magnético da bobina interna. E essa bobina gera um sinal elétrico analógico. Por que analógico? Ele não é, tá? É um sinal que é só na linha positiva. Ele é alternado. Positivo, negativo, positivo, negativo. Tá? Por isso que é o conhecido sinal dente de serra, né? O sobe e desce. Ele é positivo e negativo. Ele alterna em cima disso. E um dente, ou um orifício, é um ciclo completo. Subiu, desceu, chegou até o meio. Esse um ciclo completo, né, ó, saiu do meio, subiu, desceu tudo, voltou até o meio. Esse um ciclo é, na verdade, um dente, né, ou um orifício nesse caso. Tá? O que é isso que eu tenho que fazer, então? Contar. Fazer a contagem desses sinais, desses ciclos, né? Vai contando. E vai chegar um momento que essa contagem vai ficar espaçada, vai se perder essa contagem.
É a ausência de 2 orifícios, ou 2 dentes que temos no volante. Quando ela perde essa contagem, o que ela faz? Começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai até o 56, 57, 58, perde a contagem. E aí começa do 1 novamente. Só que isso, pessoal, determina o quê? A contagem determina o quê? Se eu contar tantos dentes em tanto tempo, eu estou determinando o quê? A rotação do motor. Concorda? O que é a rotação do motor? Não é RPM? O que é RPM? Ah, Escopino, tinha uma banda chamada RPM. Não é essa banda. RPM o que é? Rotação por minuto? Isso mesmo. É uma unidade e um tempo. Rotações por minuto. Tá bom, a ECU é muito rápida, muito inteligente. Eu não preciso contar 1 minuto. Eu posso contar 10 segundos. Eu posso contar 1 segundo, 2 segundos. Depois é só multiplicar. Então ela faz essa contagem. Como esse sensor está no virabrequim e o volante do motor não sai, fica posicionado sempre no mesmo lugar, né? Não tem nem como montar errado. É só eu saber contar os dentes que eu determino o PMS do primeiro e quarto cilindros, são gêmeos, e depois o PMS do segundo e terceiro cilindros, também são gêmeos. Então, com base nesse sinal do sensor, tá? Mas sabendo contar os ciclos, os dentes, eu consigo determinar a rotação do motor e o PMS dos cilindros 2 e 3, que é o mesmo, obviamente, e o PMS dos cilindros 1 e 4, que é o mesmo, obviamente. Tá? Então, olha a importância de um sinal. Ele só dá um sinal para o módulo, e o módulo, com toda a sua projeção, toda a sua inteligência de engenharia, consegue determinar rotação e PMS com base apenas em um sinal. É brincadeira isso, né? Tecnologia. Bom, aqui é a ECU da Export em cima da bateria do veículo. Para falar do que, ó? Olha o tamanho do chicote, olha o que é fio nele, né? Olha quantos fios saem dessa unidade de controle eletrônico. Por que essa foto da unidade? Para dizer justamente sobre as ligações. Então, em seu conector simples, com apenas 2 fios, temos a seguinte ligação. Pino 1 do sensor ligado ao 61 do módulo, pino 2 do sensor ligado ao 54. Tem mais um fio ligado no módulo. O pino no módulo é o 66, que é o que, na verdade? Uma malha de aterramento, por onde passam esses 2 fios. Ou seja, eles passam os 2 fios um lado do outro e ao redor temos ainda uma malha de aterramento para minimizar, né, eliminar efeitos aí de campo magnético, de bobinas, alternador, etc. Tá? Essa é a intenção desse fio de aterramento que estamos vendo por aí. Ok? Bom, localização do sensor, né? Já viram uma foto, vamos ver uma outra aqui, ó, de um outro ângulo. Estão vendo aí o sensor, ó, 2 fiozinhos conectado, posição única de montagem. Não tem muito segredo, tá? Tem segredo, né, a forma de teste e o seu funcionamento. Por isso, essa foto aqui é fundamental. Vejam aí, pessoal, um exemplo do volante do motor e, claro, o sensorzinho de rotação dessa nova Export. E ele fica apontando para esses rasgos. Ah, os rasgos são meio diferentes. Sim, a Ford fez uma projeção um pouco diferente no volante do motor, tá? Funciona igual, mas ela tem uma projeção diferente nos dentes próximo à falta de 2 dentes. Tá vendo ali a falta, né? O espaço aberto ali, ó, tem uns dentes, né? Uns desenhos um pouco diferentes, tá? Mas não importa. Contando do primeiro espaço, primeiro orifício, dando a volta todinha, teremos 58 orifícios. Mais os 2 que estão ali, né, espaçados, serem, na verdade, 60 dentes. Tá? Como já é feito em muitos sistemas aí, né, muitos motores que nós vemos no dia a dia. Vamos lá. Com espaçamento de 60 menos 2 dentes,
pela própria fundição do volante do motor, temos a contagem dos sinais feitos pela ECU. E a ausência de 2 dentes serve para a ECU identificar o início da contagem dos sinais. Então, sempre que passa pela ausência de 2 dentes, ela começa a fazer a contagem novamente. Isso é padronizado, tá? Isso faz parte. Então, você tem sempre o quê? A leitura da rotação mais o PMS de 1,4 e 2,3 nessa motorização, tá? Uma outra foto agora só dele, né? Ó, só do sensor de rotação em PMS. Tá vendo, pessoal? Um conector simples, azul, um parafuso simples. Ele é fino, estreito, encaixe único, não tem muito segredo ali na hora da montagem. Vamos lá então. Rotação em PMS. Como é um sensor do tipo indutivo, possui uma bobina interna que justamente fará o sinal oscilar de acordo com a variação da posição do dente. Sua resistência interna deve ser testada, pode ser medida, né? E o valor próximo a 450 ohms de resistência. Então eu posso ali, com a peça em mãos, na bancada, ou até mesmo lá no carro, né? Tiver um pouquinho mais de espaço, desconectar e medir a resistência elétrica do sensor de rotação em PMS. Valor baixo, em torno aí de 500 ohms, simples. Eu posso fazer essa medição tranquilamente, tá? E é importante porque a gente vai começar a fazer medição da peça, né? Isso é importante. Ter sempre a noção de como funciona. E mais, se eu estiver ali, ó, medindo a resistência, e eu pegar uma chave de fenda e passar perto do ímã do sensor, vai oscilar o valor da resistência. Pessoal, um teste simples, ó. Estou mandando ligar energia elétrica, nada. Estou com o sensor em mãos, tá? Estou medindo a sua resistência elétrica com o multímetro. Vai dar aí 450 ohms, mais ou menos. Eu passo uma chave de fenda embaixo do sensor, ou passo o sensor perto do bloco do motor. Já funciona. Ele já dá um sinal de vida com toda certeza, tá? O painelzinho de instrumentos da Nova Export, aqui na tela de vocês, né? Com muita informação. E claro, sempre temos uma nova dica para ser dada aqui para vocês. Dica: o sinal de rotação em PMS, que é o ponto morto superior, é simplesmente calculado, ou seja, nos sinais que recebe, né, do sensor, fazendo a contagem dos dentes e determinando rotação e PMS. Rotação e o famoso ponto morto superior. O sensor não manda esse sinal. O sensor só dá o sinal de acordo com os orifícios, os dentes. É o módulo que faz essa contagem, capta essa informação e calcula a rotação e o ponto morto superior. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência falando mais sobre sensor de rotação e de fase aqui no seu Mac. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Coloque em um recipiente água desmineralizada. Coloque em outro recipiente o aditivo concentrado. Verifique a proporção correta no manual do veículo ou utilize a proporção de 50%. Note que a temperatura do aditivo é de 28,8 graus.
e da água é de 27,6 graus. Misture a água no aditivo. Veja que a mistura dos dois líquidos provocou uma reação química, onde subiu a temperatura para 32,8 graus. Abra o reservatório e coloque o líquido já com a temperatura estabilizada, após aproximadamente 10 minutos de espera. A sangria do sistema. Solte o sensor de temperatura, por exemplo, pois ele está em um ponto mais alto do motor. Você vai notar que primeiro vai sair o ar em bolhas. Após o ar sair, sairá um pouco de aditivo antigo, na cor verde neste exemplo. Isso comprova a sangria. Logo que começar a sair o líquido novo, rosa, será o momento de recolocar o sensor. Aperte com a ferramenta adequada. Encaixe o conector no sensor. Complemente com o líquido já preparado até o nível indicado no reservatório. Pronto, está feita a troca do líquido. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima. Muito bem, alunos do MEC, depois aí de mais uma dica do nosso patrocinador, vamos abordar agora, dando continuidade, sensor de rotação e já na sequência, sensor de fase. Viram antes do intervalo que é possível medir a resistência elétrica do sensor, 450 ohms, simples, com multímetro, tá? Claro, pequenas oscilações, eu medi um aqui deu 400, eu medi um aqui deu 500. Pessoal, a temperatura é um fator determinante para a variação, sim, da resistência elétrica das peças, tá? Então, pequenas alterações, até 10% para cima, para baixo, ainda é tolerável de acordo com a temperatura local, ok? Bom, tela de vocês, painel de instrumentos, bonito aqui da Nova Export, e chamando a atenção para esse ponteiro do lado esquerdo, o famoso tacômetro, o tacômetro, o contagiros do motor. Bom, esse carro trabalha em rede CAN de informações trocadas entre os módulos, inclusive o painel de instrumentos é uma unidade, é um módulo. Como é que chega o sinal para essa rotação aparecer no painel de instrumentos? Tá vendo ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que seria 1000, 1000 RPMs, 2000, 3000, até 8000 RPMs, o motor já está explodindo. Brincando, ele para aí com 6.500, 7.000 rotações, tá? A limitação interna é feita. Como é que chega a informação para esse ponteiro funcionar? Através da rede de comunicação, tá? Então, a informação de rotação do painel é, na verdade, um repeteco do sinal do sensor de rotação. Só que, poxa, ele é um sinal analógico. Tá bom. A ECU da injeção tem internamente o que nós chamamos de um conversor. A em D. Um conversor analógico, um conversor de sinal analógico em sinal digital. Tá? E aí, essa informação para o módulo da injeção via rede disponibiliza e vai para o painel de instrumentos, tá? Não vai nenhum fio do sensor de rotação lá para o painel, não precisa. Vai direto do módulo do motor, da unidade de gerenciamento do motor, para a unidade painel de instrumentos. Rotação no painel, nas ligações em rede de comunicação, chega o mesmo sinal da rotação para o painel de instrumentos, mas neste caso, quem envia o sinal
é a própria ECU do motor para a ECU painel de instrumentos via rede CAN. Tá? Então a informação é em rede. Tá? Ah, não está marcando a rotação no painel. É muito difícil isso acontecer. Porque não tem um fio exclusivo para isso. Ele passa pelos mesmos 2 fios da rede. Tá? Ah, não está marcando, ou queimou alguma coisa no painel, ou o sinal da ECU não está vindo para o painel. Não tem outro caminho. Porque o chicote é a rede CAN. Vai parar um monte de outros itens no painel. Tá? E o painel não conserta só o ponteiro da rotação. Ele é um módulo, é uma unidade só. É uma peça só. Tá? Então, raramente isso vai apresentar falhas. Tá? Sensor de rotação no scanner. Lembra que eu falei para vocês? Ó, dá para ver a rotação no scanner sim. Vejam lá. Ó, está aí o Captor V3. Tensão do alternador 14,17 volts. Rotação do motor 760 rotações por minuto. Tá? Então eu consigo enxergar no scanner, ver os sinais no scanner, fazer o teste contínuo, né, assim chamado. E mesmo que o motor não pegue, na partida eu consigo testar. É só entrar com o scanner, chave ligada, seleciona lá, vai buscando até achar a rotação, dá na partida e segura. Vê se marca alguma coisa no scanner. Se marcar 250, 300, o sensor está fazendo a parte dele. Vai procurar o defeito em outro componente, porque o sensor está dando a informação. Tá? Nas leituras através do scanner, é possível verificar o sinal da rotação do motor. Inclusive, é bem confiável fazer esse teste durante a partida, onde o sensor deve enviar a real rotação. É real, só que vai via unidade do motor, vai via módulo do motor. Tá? Não é um sinal direto, negativo. Tá? Vamos lá para o outro sensor desta aula, sensor de fase. Estão vendo onde ele está, pessoal? Está na parte superior do motor, está lá em cima. Não está embaixo no eixo virabrequim. Aí já começam as diferenças gritantes entre o sinal de fase e o sinal de rotação IPMS. O sensor de rotação IPMS sempre está no eixo virabrequim, ou em algumas regiões, né, o girabrequim. Isso mesmo. O sensor de fase sempre está no comando de válvulas do motor. Ah, mas tem uma explicação técnica linda, né? A construção do motor ciclo-Otto, onde uma volta completa do motor representa o quê? Uma volta do comando de válvulas e 2 voltas do eixo virabrequim. Estão lembrados disso? Realidade, né? Então, o sensor de fase, em uma volta do motor, ele vai dar pouquíssimos sinais, porque a função dele não é medir rotação, é identificar a fase em que está um dos cilindros, e aí o módulo faz a contagem para o restante. Pessoal, unidade de comando não é chamado por algumas montadoras de calculador? Isso mesmo. Ele é um enorme, rápido, inteligente calculador. Ele calcula tudo rapidamente. Então, com base no sinal de fase de um cilindro, um só, ele determina todos os 4 cilindros. Não precisa ter um sensor de fase para cada cilindro. Um só, ele já determina tudo isso para todos os cilindros do motor. Com o objetivo de determinar a fase do motor, temos um sensor no cabeçote, tá? Junto do comando de válvulas, que envia um sinal também analógico à ECU para cruzar as informações com o sensor de rotação IPMS. Então temos o quê? Temos um cruzamento de informações entre ECU pegando sinal de rotação IPMS e o sinal de fase do motor. Simples assim. Ou seja, se consegue o quê? Um cruzamento de informações e um gerenciamento melhor ainda do funcionamento do motor. Tá? Onde ele fica localizado?
Ah, simples, né? Se nós pegarmos o cabeçote, ó, olhem lá na parte dianteira do cabeçote, o orifício ali, ó. Estão vendo? Ó. E ele fica apontando para um came, né? No comando de escapamento. E ali nós temos um dente. Quando esse dente passa perto do sensor, altera o campo magnético do ímã do sensor e a bobininha que está ali ao redor vai gerar um sinal elétrico alternado. Porque o sensor de rotação também é um sensor do tipo indutivo. Assim como é o sensor de rotação de fase, os dois são indutivos nesse carro. Tá? São só 2 fios no sensor. Ele está dizendo, né, 2 fios, é bem provável que seja indutivo. Claro, existem sensores Hall de 2 fios também, tá? Mas para motor é bem menos provável. Já viram onde ele fica? Vamos entender então o porquê dessa posição e o que ele faz. Vamos lá. Tá? Fixo na lateral, né, do cabeçote do motor e apontando para o eixo comando de válvulas de escapamento, onde temos um dente que será o elemento que fará a bobina interna do sensor gerar um sinal, de novo, né, analógico para ECU. Não um sinal digital, é um sinal analógico. Ou seja, a ECU tem que fazer o quê? A conversão de AD, sinal analógico em sinal digital, para entender. Senão ela não entende. Qual é a finalidade do sensor de fase? Permitir que o módulo mapeie ignição e principalmente injeção de combustível seguindo as ordens do ciclo do motor. O motor não tem as 4 fases, os ciclos definidos? Admissão, compressão, combustão, escape. Pois bem, é determinar isso a melhor forma possível. Para isso, eu preciso medir o quê? Preciso saber a rotação e preciso saber a fase que está o motor. Com esse cruzamento, eu sei o que está acontecendo com cada cilindro. Simples, tá? Simples, tá ok? Vamos lá. Sensor de rotação do motor. Parece de fase, não parece? É muito parecido. Ele é um pouquinho mais curvado, também é azul, e ele é um pouquinho mais curto e mais gordinho, tá? Lembra bastante o sensor de rotação. Muito. Tá? Mas a peça uma não encaixa na outra, não são intercambiáveis, embora ambos sejam aí cabeça azul, tá? Sensor simples, tá? Do tipo indutivo, tem na ponta dele um ímã permanente, tem um anelzinho de vedação para não vazar óleo, né, onde ele vai encaixado, tá? Enfim, tem ali alguns recursos para ele gerar o sinal elétrico, mas para ele gerar, precisa alguém estar movimentando o metal ali dentro, ou no volante, como a rotação, ou no comando de escapamento, como é o sensor de fase. Tá? Vamos lá, a teoria desse sensor. Também é um sensor pequeno, com 2 fios apenas, possui a bobina interna com valor próximo, não é mesmo valor, ó, próximo a 450 ohms de resistência elétrica, não tem ajustes, não tem regulagem de distância, tá? Não tem nada. Bastando apenas para isso o quê? Ele ser fixo por um único parafuso. Não tem nada. É simples. E sensor de rotação, pessoal, do tipo indutivo, são sensores brutos. Aguentam firme a variação de temperatura, né? Alteração aí de rotação, ciclos mais fortes. Aguentam muito bem. Então, vale a pena entender que é um sensor que é fundamental para tornar a injeção sequencial, mas principalmente para melhorar mais o mapeamento do sistema. Então, se viram que o rotação é fundamental para o motor, sem ele o motor não funciona, o fase é um sinal complementar. Ah, se for lá e desligar o sensor de fase da Export, o motor vai morrer? Não. Ah, vai ficar amarrado, né? Não. Vai demorar para responder a aceleração? Não. Ué, eu posso desligar o sensor que não vai acontecer nada. Quase nada. O motor continua em funcionamento. Não falha, não engasga. Mas o sistema de mapeamento da injeção eletrônica deixa de ser sequencial e passa a ser
2 em 2, banco a banco. O mapeamento da ignição eletrônica deixa de ser individual e passa a ser todos juntos. Venceremos. 4 em 4. Tá? Mais ou menos isso que acontece. Então não tem um castigo quando o sensor de fase der pau. Mas tem algumas situações em que o motor vai estar um pouco mais amarrado. Mas isso é quase que imperceptível. Tá? Pode até testar na oficina. Vai lá, desliga o sensor. Faz um teste. É muito pouco perceptível. Tá? Não altera assim tanto. Mas ajuda com certeza um pouco o mapeamento do sistema. Ok? Bom, ligação elétrica. São 2 fios? São. Simples, ó. Em seu conector simples, com apenas 2 fios ligados, né, temos a seguinte ligação elétrica no sensor de fase. Pino 1, 64. Pino 2, 57. E diferente do sensor de rotação, né, tem um fio lá que agarra os dois, né, dá um abraço nos 2 fios, né, monta aí uma malha negativa, uma malha de aterramento, para não ter problema de sinal externo. Aqui não tem. Não tem a malha de aterramento no chicote do sensor de fase desse motor, tá? Uma questão aí de sistemista para sistemista, tá? Ela aqui, a unidade de comando eletrônico do motor, a ECU, a que gerencia e recebe todos esses sinais, essas informações, comanda os atuadores. Comanda, através dos sinais de saída, os respectivos atuadores. Tá? Então aqui é a central e, claro, vamos lá a mais uma dica. O sinal do sensor de fase é uma informação complementar. Assim, a sua falha não compromete o funcionamento do motor, mas o sistema deixa de atuar em injeção e adota o sistema banco a banco. É muito comum mesmo, né? Você tem aí, quando tem alguma falha no fase, o sistema simplesmente encarar e adaptar o banco a banco. Lembrando que o banco a banco é o quê? 2 em 2 cilindros, né? 1 e 4, 2 e 3, sempre nos gêmeos, tá? Então você perde a injeção sequencial e perde o controle individual, cilindro por cilindro. Legal? Vamos aqui à perguntinha da nossa aula, antes do plantão de dúvidas. Como podemos testar o sensor de rotação? Já viram que com scanner também dá, né? Dá. Mas como podemos testar, ó? Vamos lá, a listagem de ferramentas. Não é pouco, ó. Multímetro, dá para testar em frequência, em hertz. Osciloscópio, dá para ver lindo o sinal do sensor. Caneta de polaridade, algumas que pegam baixa tensão, dá para pegar também. E claro, o scanner automotivo também é possível. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas, ao vivo, aqui no seu MEC.
Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu MEC. Pergunta do Magno Bertoldi. Professor, qual o tipo de alimentação que chega nos sensores de fase e rotação? É assim, nós temos um fio que chega com 5 volts e o que vai alterar, né, vai gerar esse sinal subindo e descendo, esse sinal alternado, ele vai 2,5, 2,5. Ou seja, chega a 5 e o que você vê subindo e descendo é 2,5 positivo, 2,5 negativo. Ou seja, está lá o 5, só que ele é alternado para cima e para baixo, tá? Então é um sinal bem baixinho. Algumas canetas de polaridade conseguem pegar esse sinal, tá? Hoje temos algumas canetas de polaridade microprocessadas. Eu consigo, espetando ali o fiozinho com cuidado para não danificar e dando na partida, captar esse sinal, tá? Também o Magno Bertoldi comentou: professor, gostaria de fazer um comentário. Alguns dias atrás chegou um carro na oficina que o motor pegava, mas o motor não passava de 2.000 giros. O defeito estava no sensor de rotação com problema. Pode acontecer, realmente, tá? De você ter uma falha no sensor e ele cortar em determinada rotação. O que não acontece é o sensor, tá, estar com falha e cortar só ignição. Mantém o pulso nos bicos, mas corta a bobina. Não dá. Ou vice-versa, né? Mantém a bobina e corta os bicos. Não dá, tá? Ele pode ter problemas, pode parar de pegar o carro quando está muito quente o motor, demorar para pegar, tem que esperar esfriar. Sim, há possibilidades de falhas, né? Como esse mesmo que você relatou. Não passa de certa rotação. Por que isso acontece? Algum dano interno que ficou longe, né, o campo magnético para pegar a oscilação do dente. E aí, quanto mais alta a rotação, tende a flutuar o virabrequim, mais longe fica a distância. E aí o carro não passa de determinada rotação, tá? Leandro Calegaro Gordilho. Olá, Scopino, boa noite. Por que alguns sistemas usam sensor Hall de rotação e alguns indutivos? Não seria melhor o Hall, já que é um sinal digital? Ah, com certeza, né? O sensor Hall é um sensor muito mais preciso, né? É um sinal, né, em onda quadrada, não precisa ser convertido para ser entendido, tá? Questão de projeto, é questão de montadora. Não dá para afirmar isso, tá? É uma questão óbvia que a tendência sempre é o sensor Hall, porque é um sensor bem menor, ele não tem o ímã no sensor, o ímã, né, está, na verdade, tá, estampado, ou, né, ele faz parte do retentor, de algum rolamento, alguma parte do motor, tá, não necessariamente com dente, não precisa ter os dentes. Então, é tendência, sim, ser utilizado o Hall, porque o Hall é um sinal digital, muito mais preciso, tá? Mas você vê, ó, o motor Sigma, que é um motor bem atual, bem moderno, usa fase e rotação indutivo, ok? Diomedes de Albuquerque Melo. Olá, Scopino, boa noite. Caso o sensor de fase apresente defeito, o motor funciona só com o sinal de rotação do sistema? Sim. O sinal de fase é um sinal complementar. Quem manda, quem toca o barco aí e responde, é o sensor de rotação. O sensor de fase é um sinal complementar. Então, com ele ou sem ele, o motor pega, funciona, acelera. Sem o sensor de rotação, o motor não funciona. Esse sim é o fundamental, tá? Alessandro Tomás. O sinal desse sensor a gente pega com caneta de polaridade ou só com osciloscópio? Bom, o sinal do sensor indutivo, tá? Algumas canetas de polaridade pegam esse sensor. Pegam. É possível isso sim. Canetas microprocessadas conseguem capturar o sinal e piscar rapidinho o LEDzinho. Claro, com osciloscópio é muito mais bonito. É visível, né? E o osciloscópio você consegue enxergar realmente a oscilação,
consegue ver a falha de 2 dentes, consegue ver tanto em marcha lenta quanto em aceleração. Então o osciloscópio é muito mais completo e é um equipamento, né, para qualquer sensor. O osciloscópio se usa em todo componente eletrônico, todo dispositivo eletrônico para teste e tudo mais, tá ok? Bom, neste carro tem tido problemas, tem queimado, apresentado falhas, tanto rotação quanto fase? Não, negativo. São peças que raramente dão defeito, muito raro. Até tive que cuidar esses dias para ligar para o concessionário para saber, né, se tinha peça em estoque, só encomenda. Só encomenda. Quando a gente liga para um concessionário, né, e a peça só tem sob encomenda, ou ela está vendendo demais, ou está vendendo de menos, tá? E nesse caso está vendendo de menos. Portanto, o distribuidor Ford não deixa a peça lá encostada na prateleira, tá? Porque não vende. Então, é peça. Tanto rotação quanto fase são componentes de raramente, né, serem trocados. Raros casos apresentando falhas, tá? Ficar atentos. Mais um detalhe, o conector elétrico nos dois, tá, hoje vende separado. Então quando tem um fiozinho ali meio mastigado, travinha quebrada, conector com mau contato, você troca só a ponta do chicote. Não precisa mais trocar o chicote completo. Então é simples, não é tão difícil de encontrar hoje o conector elétrico, né? A ponta do chicote ligado tanto no sensor de fase quanto no sensor de rotação do motor. Ok? Muito bem, caros alunos do universo do mecânico, finalizamos aqui mais uma aula técnica, a primeira aula sobre os sinais de entrada da EcoSport 1.6 Flex. Semana que vem, o nosso 5º encontro sensor parte 2. Fico por aqui, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.